Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, hoje eu gostaria mais uma vez, nessa Semana da Transfiguração, de falar sobre a divina misericórdia. A misericórdia de Deus, ela baseia-se em duas vertentes: receber a misericórdia de Deus, confessando a Ele os nossos pecados e confiando no seu amor, no seu perdão, na sua bondade infinita, e ao mesmo tempo, por isso que o nome é perdão, esse dom tem que perdurar. Perdão vem de perdurar, o dom que perdura. Perdão é o dom que a gente recebe de Deus, o perdão que a gente recebe de Deus e que a gente deve perdurar, fazer Ele perdurar, perdoando os nossos irmãos que nos ofenderam, que nos magoaram, que nos devem alguma coisa. Vamos começar com o perdão aos irmãos. Moisés, ele tem dois irmãos, um irmão e uma irmã de sangue. Eles são 3 filhos, os mesmos pais, que viveram a mesma escravidão no Egito, mas que foram escolhidos por Deus. A irmã é Maria e o irmão é Arão. Os 3 são irmãos sanguíneos, né? Além disso, eles são 3 líderes, cada um com o seu dom, mas Deus chamou a Moisés. A voz de Moisés é Arão, inclusive porque Moisés é gago. Quando Deus o chama, ele diz: "Eu não sei nem falar".
E Deus diz que Arão vai ser a voz dele. Maria era o louvor. Maria é conhecida, sempre você vai ver nas figuras, Maria, irmã de Moisés, tocando o quê? Tamborins, os louvores. Ela é aquela parte carismática de Moisés. Ela é o louvor, ela é a alegria, não é? Mas nem porque a gente tem irmãos que são também chamados por Deus, a gente está livre desses irmãos caírem num pecado muito grave, que se chama a inveja. Uma das maiores armas de Satanás para dividir uma família, uma comunidade, um casamento, uma empresa, qualquer coisa que seja uma obra de Deus, é a inveja. O que é inveja? Eu começo a me sentir mal com a felicidade, com a escolha, com o dom, com a liderança, com a realização, com a unção que Deus deu, com os dons que Deus deu ao irmão. Eu começo a me sentir inferiorizado, então eu parto muitas vezes para o ataque, começando a detratar aquela pessoa, querendo ser igual a ela ou até superior, ou às vezes começando a divulgar os erros dela, a ficar incomodado quando as pessoas fazem qualquer elogio, a não querer acreditar naquela pessoa, não é? A mostrar que também aquela liderança dela pode ser de qualquer um. A inveja é terrível, é tão terrível, já falei isso para vocês, que é um dos 6 pecados contra o Espírito Santo. Ter inveja dos dons que Deus faz a outrem. Temos que ter muito cuidado com isso. É um pecado tão grave, e o exemplo máximo dele no Antigo Testamento é Caim e Abel. E no Novo Testamento nós vamos começar, por exemplo, Simão, o mago, que começou a ter inveja dos dons que Deus fazia a Pedro. Quis até o quê? Comprar aqueles dons, como se pudesse vender. Por isso que quem vende objetos consagrados como se fosse um comércio, né? Chama-se simonia. É o pecado de Simão, o mago, que está lá nos Atos dos Apóstolos. Então, essa inveja é terrível. Foi a inveja que fez com que, por exemplo, os fariseus se tornassem inimigos ferrenhos e chegassem a cometer um outro pecado contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que Jesus estava expulsando demônio não pelo Espírito Santo, mas pelo próprio príncipe dos demônios, Beelzebul. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado. Mas Moisés é muito humilde. E essa é a nossa segurança. Aqui, a lição de hoje, a humildade. A humildade nos faz agradáveis a Deus e a todas as pessoas. Mesmo aquela que nos perseguem, mesmo aquela que tem inveja, que muitas vezes combatem-nos de uma forma tão injusta e desleal, não é? Só porque Deus nos fez algum favor, nos deu algum dom especial, essas pessoas muitas vezes nos combatem, querem nos humilhar, querem até nos prejudicar. Mas o perdão também para essas pessoas. E Deus que dá um grande castigo a Maria e uma lição a Arão. Maria fica o quê? Leprosa. Leprosa. A lepra era a pior doença. Deus estava mostrando assim, que a lepra da alma é muito pior. O pecado dela era terrível. A alma dela estava leprosa, cheia da inveja. A alma dela estava doente. E Deus externou aquilo para ela ver a situação tão terrível interior dela. Mas aí Moisés intercede e pede a Deus. E ele é tão humilde, que diante do perdão de Deus, Deus devolve a saúde a Maria. E foi uma grande conversão para ela e para Arão. Humildade, meus irmãos, humildade.
Então, o Evangelho de hoje vai nos ensinar uma outra lição. Além da humildade, para nós agradarmos a Deus é preciso uma fé. Uma fé que se torna cada vez mais confiança. Uma fé que se torna cada vez mais a tônica da nossa vida, em todos os momentos. Dos momentos fáceis, mas também dos momentos muito difíceis de tempestade. Jesus acabou de fazer um grande milagre, mas os discípulos estão tão encantados, estão tão assim assustados e assombrados, que eles não pensam. Às vezes a gente está vendo tanta graça de Deus, mas parece que aquilo a gente não reflete verdadeiramente. E Jesus então quer dar agora uma grande lição de fé, de confiança nos seus apóstolos. O que é que ele faz? Ele os obriga, a entrarem na barca e os manda na sua frente. Ele despede a multidão e vai para onde? Vai para o monte orar. E fica lá, isso era por volta de 5, 6 da tarde. Fica até que horas? 3 horas da manhã. Jesus passou 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 10 horas em oração. Lá do monte, lá do alto, ele estava vendo o que estava acontecendo, sim ou não? Uma grande tempestade e os seus discípulos sofrendo. Ele permitiu que eles passassem 10 horas de tribulação. Entraram na barca, estava tudo bem. De repente, uma tempestade. E eles lutando horas e horas e horas e horas. Muitas vezes a gente pergunta, por que é que Jesus não veio logo em meu socorro? Por que eu tenho rezado tanto? Por que essa situação está tão difícil? Por que Jesus não intervém logo e acaba com essa pandemia? Porque, infelizmente, se ele acabar com essa pandemia, a gente parece que não aprendeu nada. Parece que a gente tem que acordar. Parece não. Nós precisamos acordar, meus irmãos, e perguntar o que Deus está querendo nos ensinar com essa pandemia, com essa tempestade que se abateu não só sobre nós, sobre o nosso país, mas sobre o mundo todo. O que Jesus está querendo nos ensinar, que a gente ainda não aprendeu. O que é preciso fazer, se a gente realmente quer que essa pandemia se acabe, que Deus se volte com misericórdia para nós, que Deus intervenha, como interviu aqui. O que está faltando? Está faltando que a gente se ajoelhe, que a gente volte à oração de verdade, à conversão. Estamos tão preocupados com as nossas próprias seguranças, com a nossa própria vida material. Claro que devemos nos preocupar, mas devemos não nos esquecer que, em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus, sua vontade. Que se muitas pessoas, inclusive todos nós, tivéssemos já voltado para Deus, já reconhecido que nós tínhamos pecado contra o Senhor, que nós tínhamos afastado muito da sua graça, que nós tínhamos esfriado muito na nossa fé, que essa pandemia foi também, não foi a vontade de Deus, mas Deus aproveitou e tinha aproveitado dela para nos fazer mais apaixonados por Ele, procurá-lo mais na oração, na conversão, nos sacramentos, numa vida nova, numa vida de fé. Ou é Jesus ou é o desespero. Está chegando o tempo, meus irmãos. Eu falei aqui para vocês de gafanhotos. Lembra que no retiro eu toquei esse assunto, não sei se todos vocês ouviram, mas que tinha me preocupado muito, estava vendo um ou outro gafanhoto grandes, Hoje eu vi que nos Estados Unidos, não sei se alguém ouviu essa notícia, vários estados dos Estados Unidos estão em calamidade, bilhões de gafanhotos comendo toda a lavoura. Vários estados. Já é uma calamidade. As colheitas, em graus muito altos, aqui no Brasil, nevando, e lá nos Estados Unidos, no Canadá, chegando regiões até 50 graus
Imagine, e isso tudo, além da seca, vem a peste, e virá fome, né? Quanta miséria. Eu estou dizendo para vocês isso não para assustá-los, mas os sinais estão aí, meus irmãos. Não é tempo mais a gente ficar só preocupado com o nosso mundinho, com as nossas coisinhas. A gente tem que começar a entender que Jesus está voltando, que os sinais vão ser cada vez mais fortes e que nós precisamos estar atentos à vontade de Deus e juntos na oração, encontrando cada um o seu lugar na igreja, para que a gente possa estar o mais seguro possível, abrigados diante dessas tempestades que estão para vir, desses ventos contrários. A barca, porém, já estava longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã. Gente, vocês fiquem cada vez mais atentos. Eu já estou dizendo para vocês, repetindo, muitas horas, ou é 3 horas da tarde ou 3 da manhã, mais na hora pior das trevas, Deus vai muitas vezes nos acordar, nos chamar. 3 horas da manhã é uma hora que Jesus gosta de agir. Quando o mal pensa que já venceu-nos, muitas vezes nessas madrugadas, Deus está vencendo através de um que se acorda e reza e adora o Senhor. Quantos têm a oportunidade, praticamente todos os dias nós temos aqui adoração. Quem sabe se você não vem passar uma noite com Jesus, quanto tempo faz que você não passa uma noite diante do Santíssimo Sacramento? Quantas vezes você podia aproveitar melhor? Eu sei que nós estamos cansados, mas às vezes o nosso descanso é diante de Jesus, é com Ele e é por Ele. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados, seria um fantasma. O inimigo, ele é tão astuto, que ele nos cega. A gente reza. Quando Jesus começa a responder às nossas orações, parece que as coisas pioram, parece que agora é um fantasma. Não, meus irmãos, é Jesus que está se aproximando. Precisamos confiar, e Ele não nos abandonará. Naquela hora mais cruel, onde parece que o mal está vencendo, Ele virá. E Ele vem, não de uma forma logo poderosa, não, Ele vem às vezes silencioso, de longe parece um fantasma, parece mais um problema. Tem gente que diz assim, cada vez que eu rezo, mais assombração aparece. Não, cada vez que você reza, mais Jesus vai chegar perto de você. No começo parece que é um fantasma, que as coisas vão piorar. Continue rezando, é um bom sinal. Continue rezando, é porque o inimigo, ele vai saindo. Quando ele vai saindo, ele faz aquela poeira. É igual você quando vai limpar a casa. Quando a gente começa a limpar a casa, a gente tem aquele povo que gosta de limpeza. Tem umas senhoras, umas mulheres, mas tem uns homens também. Eles amam a limpeza. Ele parece que bota a casa de pernas para o ar. Né? Então fica tudo parecendo mais desarrumado. A poeira sobe, o lixo que estava escondido debaixo do tapete começa a aparecer. A gente fica desesperado. Mas depois, quando limpa, tudo se acalma. Tudo fica arrumadinho no seu lugar. É tão maravilhoso, não é? Assim, quando Jesus está chegando, o inimigo vai saindo e ele quer causar pânico. E às vezes é na última hora que somos vencidos. A gente reza, está chegando na praia e morre na praia. Diga para o seu irmão, não morra na praia. Jesus está ali atendendo, é só mais um pouquinho, aguenta firme, como dizia o Monsenhor Jonas Abib, aguenta minha filha, aguenta firme meu filho, a graça já está chegando, Jesus está chegando, não é um fantasma, é Ele, e Ele vem para nos libertar. Aí, aqui a gente vê a fé de São Pedro. Eu amo São Pedro, ele é tão fraco, mas ele é tão sincero. Jesus ama pessoas assim, mesmo que você seja fraco, mesmo que às vezes você não dá conta, mas você quer. Olha, a pior coisa é você não
convive com uma pessoa indecisa. Ela não é, nem é sal nem é açúcar. Ela não é barro nem é tijolo. Ela não é nada. Ela é aqui, cheia de uma hora quer, outra hora não quer. Não. Seja pelo menos alguma coisa. Pelo menos diga não. Mas não fique nesse enrola, não. Não é? Nem um chove não molha, como a gente diz lá na Paraíba. Alguém já ouviu essa expressão? Chove não molha. É uma, sabe? Pega o seu irmão aí. Você chove não molha, não. Jesus quer gente de coragem. Mesmo que você seja fraco, mas diga sim. Né? Diga sim, eu me entrego a ti, Senhor. Porque a pessoa é sincera. Jesus ama a pessoa sincera. Eu já expliquei a vocês o que é uma pessoa sincera, não já? Sem cera. Cera é aquela cera que você passa, o chão pode ser ruim que só, mas fica brilhoso, está todo brilhoso, mas é com cera. Sincero é a pessoa que mostra o que é. Então São Pedro diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ao teu encontro. Ele ama Jesus, ele confia em Jesus. Se for ele, eu vou. E o Senhor diz, vem. Como é forte a palavra de Deus. Vem, vem e segue-me. Como é maravilhoso ouvir a Deus. Pedro, não conta a conversa, desceu da barca. Você imagina a barca rodando, aquela tempestade. E Pedro tem coragem, é muita coragem. Você teria coragem de descer da barca? De pisar naquela água, todo em revolto, um vento contrário. Imagine, escuro, 3 horas da manhã. Não é? É muita fé, que às vezes a gente não faz ideia do que era isso. E começou a andar sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Jesus, estava maravilhoso. Mas aí vem a tentação, né? O vento começa a ficar mais forte. Quando ele sentiu o vento, tirou a atenção, o olhar, começou a olhar para o vento, começou a olhar para o lado. Diga para o seu irmão, não olhe para o vento, não olhe para o lado, senão você vai se perder. O inimigo vai, não comece a olhar para o problema, olha para Jesus. Porque se você olhar para Jesus, o problema você vai esquecendo. Mas se você coloca o problema no centro da sua vida, eu escutei uma frase há muito tempo que eu guardo sempre comigo. Não diga para Jesus, eu tenho um grande problema. Diga para mim, eu tenho um grande Jesus, eu tenho um Salvador, Ele é infinitamente maior que eu e que você. Diga esse problema, sai do meu caminho e atira-te no mar da misericórdia de Deus. Diga, em nome de Jesus. Pense nesse problema que está tão sério, esse alcoolismo, essa pessoa que não quer mais o casamento, só pensa em separação, essa pessoa que se filha só pensa em suicídio, essa paixão que não larga seu coração, que você já fez de tudo para esquecer essa pessoa, depois você começa a rastejar atrás dessa pessoa, essa pessoa fica brincando com seu sentimento. Diga, pelo sangue de Jesus, sai da minha vida e lança-te no mar da misericórdia de Deus. Essa tendência sexual ruim, essa coisa que te humilha, que te perverte. Você é uma pessoa tão boa como Pedro, você tem vontade, você luta, mas de repente você começa a vir a inconstância, o medo, e você começa a afundar. Dê uma ordem em nome de Jesus. E é maravilhoso isso, sabe, gente? Quando a gente começa a afundar, a gente pode gritar, Senhor, salva-me. Com a mesma sinceridade. Ele sabe que foi a nossa fraqueza que nos fez afundar. Ele vai nos dar uma palavrinha de correção, sim. Homem fraco na fé, porque duvidaste? Mas Ele vai nos socorrer. Diga, Jesus, eu confio em vós. Ele queria tanto que a gente não tivesse caído, mas eu caí, mas você caiu. Ele queria tanto que a gente não tivesse feito isso ou aquilo, que não tivesse afundado. Mas já que você afundou,
se arrependa, peça perdão. Salva-me, Senhor. Se confessa. Caiu, se levanta. Isso é fé, isso é humildade. Isso é somente o que Ele quer. E Ele vai de novo te colocar na igreja, na barca. E quando eles entram na barca, o que é que acontece com o vento, com a tempestade? A bonança, tudo se acalma, o vento se acalmou. E os que estavam na barca viram aquele grande milagre e se prostraram diante dele. A adoração, a fé, o encontro da miséria humana com a misericórdia de Deus, só dá isso, adoração, gratidão. O demônio quer nos destruir, mostrando que a gente é fraco, que a gente duvida de Deus. Quando Ele está chegando, pensa que é um fantasma. Quando a gente dá um passo para frente, parece que daqui a pouco afunda e cai. Mas a misericórdia de Deus, quando encontramos essa grande bondade, essa misericórdia tão única, que não desiste, que mesmo corrigindo-nos, dizendo, olha como eu queria que você não duvidasse. Por que você duvidou? Mas mesmo assim faz o milagre, não desiste de nós. Não desiste de nós. É isso que nos leva a adorar e a dizê-lo, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Diga isso. Verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Tu és o meu Salvador, Jesus. Eu quero Te servir. Eu já caí muito, eu já afundei muito, mas eu quero aprender a andar sobre as águas. Muitas vezes Deus abre o mar, como abriu para Moisés e o seu povo, mas muitas vezes, como Pedro, Ele quer nos ensinar a andar sobre as águas. Muitas vezes vai resolver o problema, tirando o problema da sua vida, abrindo um novo caminho onde não existia caminho. Mas muitas vezes Ele vai permitir que você caminhe na escuridão, sobre o mar, sobre as águas. Senão você deixe mais os problemas lhe afundarem. Não, caminha sobre Ele, caminha nas alturas, caminha pela fé, olhando para Ele. Que o Senhor nos leve a viver essa fé. Após a travessia, desembarcada em Genezaré, e aí as multidões reconheceram Jesus, e todo mundo leva a Ele os doentes, e pediam que ao menos tocasse na barra da veste. Tinham lembrado daquela mulher que disse, se eu tocar, ainda que seja na orla do seu manto, eu ficarei. Olha o que o testemunho daquela mulher fez. Aí uma multidão quer tocar, pelo menos na orla do manto de Jesus, e todos que tocavam eram curados. E eu quero dizer uma notícia melhor para vocês, relembrá-lo na realidade, a começar de mim mesmo. Daqui a pouco, nós não vamos tocar na orla de Jesus, pelo contrário, vamos recebê-lo em corpo, alma, em corpo, sangue, alma e divindade inteiro. E Ele que vai tocar do último fio de cabelo até a sola dos nossos pés, todo o nosso ser. Os médicos que estão aqui sabem que o sangue circula muito rapidamente no corpo, né? É questão, acho que de minuto, menos de minuto, não é? Muito rápido. Você imagine quando o nosso Senhor, aqui nos nossos lábios, na nossa língua, se dissolve, e Ele se mistura, Ele entra na nossa corrente sanguínea, e Ele percorre todo o nosso corpo. Um Deus que toca em todo o nosso ser, em cada célula. Se a gente acreditasse, cada comunhão seria uma outra cura mais profunda, seria um amor mais novo, não é? Então, na tempestade que você está vivendo, humildade, perdão, e pedir perdão a Deus, e se caiu, se levante, confie na misericórdia dEle. Ele não desistiu de Pedro, Ele não desiste de nenhum de nós. Ele quer tocar hoje em nós e deixar sua marca de amor e de misericórdia.